Olá! O sistema que vamos estudar aqui um pouquinho no vídeo de hoje é o Kicked Rotor, que é um sistema que se compõe de uma partícula, por exemplo, e ela está num anel, por exemplo, também, fazendo um movimento circular, só que eventualmente ela vai sempre recebendo alguns kicks de acordo com o tempo. E ela vai tendo a sua trajetória, não sua trajetória, mas suas características de movimento alteradas por causa dessa inserção de momento, quantidade de movimento, no seu sistema. Momento e quantidade de movimento são mais ou menos a mesma ideia, né? Só que na escola geralmente falam de quantidade de movimento, que é massa vezes aceleração. Mas é uma quantidade importante, tão importante quanto a energia. Na verdade, elas são dois braços de uma mesma matriz, que a gente consegue definir depois na relatividade especial e geral. Mas, enfim, esse sistema ele serve para mimetizar outros sistemas, como o sistema de matéria condensada, ou então alguns sistemas de spins, ou você poderia tratar com aceleradores de partícula, onde você tem que acelerar a partícula por meio de alguns pulsos, e você precisa entender que tipo de movimentação, que tipo de interferência vai gerar que tipo de movimentação e características. Né? Porque esse sistema, de acordo com a intensidade desse kick, ele pode gerar eventualmente regimes caóticos que poderiam ser indesejados pelo experimentador, pela pessoa tratando o seu sistema. Então é interessante saber como está a distribuição dos regimes caóticos e como ele se desenvolve aí. É bem mais complexo do que isso, porque essa não é bem a minha área, mas é mais ou menos essa a ideia. Eu vou precisar só comentar agora sobre caos, né? Porque eu não defini aqui. A Júlia Jacoa, matemaníaca, né? Do YouTube, daqui do YouTube, né? Ela tem um vídeo sobre caos, acho que bem recente, que é muito legal. Vocês podem ir lá assistir, que ele é bem didático e com um viés um pouquinho mais matemático, que não quer dizer nada ruim. Ele é só um pouquinho diferente do que eu vou brevemente explicar aqui. Embora, na verdade, eu vou falar um pouco da parte da teoria cinética dos gases e como o caos entra na física. Ludwig Boltzmann foi um físico extremamente importante na história da humanidade. Ele desenvolveu a teoria cinética dos gases. Essas equações de gases ideais que a gente tem, PV igual a nRT, elas anteriormente eram equações fenomenológicas, equações que você via do experimento e conseguia desenvolver elas, intuir elas de acordo com a experimentação. Boltzmann foi um dos primeiros a conseguir trazer uma base teórica por si só, hipotética, e chegar nessas equações e prever novas, e assim expandir para um novo campo da física que seria o da mecânica estatística. A mecânica estatística ela trata dos sistemas estatisticamente, como probabilidades, densidades de probabilidades, distribuições de probabilidades. Quando Boltzmann desenvolveu isso, ele foi questionado principalmente pelo Loschmidt, que foi um professor dele, que esses sistemas, na verdade, seriam reversíveis, ou seja, um sistema que você sabiamente ele é caótico, não reversível, em teorização. Quando Boltzmann construiu a teoria cinética com dinâmica de partículas, né, velocidade, esse tipo de coisa, o Loschmidt disse, bom, mas as equações estão aí, você pode só reverter todas as sentidos de velocidade e você chega no estado inicial. Só que isso não seria esperado. Não seria esperado porque os sistemas não são tão simples assim. Boltzmann, então, ele melhorou a sua teoria, sua hipótese, sua construção físico-matemática, introduzindo que essas quantidades de velocidade, posição, número de partículas eram quantidades estatísticas, feitas de acordo com uma distribuição de probabilidades no sistema, e não mais variáveis bem definidas. Dessa forma, ele conseguiu tanto agradar, mais ou menos, o Loschmidt, como também dar um aval para sua própria hipótese de construção. Por quê? Porque o sistema é irreversível. O sistema pode ser revertido. Só que o sistema é improvavelmente reversível. Você tem uma probabilidade quase nula de que você conseguiria reverter os estados do sistema e chegar ao estado inicial. Porque o pressuposto do caos, na física principalmente, é a da não reversibilidade, ou da quase não irreversibilidade.
Porque no sistema caótico a gente tem alguns pressupostos, e um dos pressupostos básicos é a de que o sistema ele é ergódico. Isso é um pouco complexo, muito complexo na verdade de explicar por aqui, mas eu vou deixar até um link da Wikipédia aqui falando sobre isso um pouquinho, porque ele tem um exemplo pictórico com call center, que é bem legal. E a ideia é mais ou menos de que a média temporal do seu sistema é igual à média dos conjuntos do seu sistema. No call center, isso seria como se você pegasse quantas palavras os operadores falam por minuto, e depois você pegar um minuto específico e fazer a média de palavras dos operadores e entender que a média deles é igual à média que os operadores fazem ao longo do tempo num turno diário, por exemplo. Isso garante mais ou menos que o espaço de fase, em um espaço onde você tem velocidades e posições, ele estará ocupado, bem ocupado, sem ter regiões privilegiadas exatamente. Você vai ter que seu espaço de fase, aquele que é definido pelas velocidades das partículas e posições, ele vai ter uma ocupação, digamos assim, homogênea. Dito isso, a gente parte do princípio de que, se todos os estados eles são meio que iguais e homogêneos entre si, nós não sabemos dizer que esse estado aqui teve tal início em tal ponto, porque ele é um sistema homogêneo, então você já não consegue diferenciar muitas coisas entre ele. Da mesma forma também, temos a outra característica que é a da hiperbolicidade. A característica da hiperbolicidade é aquela famosa do efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta não sei aonde pode causar um furacão não sei aonde, né? Isso é um exagero e não entendo literalmente. Mas a ideia é que você tem, por exemplo, uma partícula e ela tem uma outra partícula muito parecida com ela, em um estado parecido com ela. Por exemplo, eu tenho aqui uma velocidade x e aqui eu tenho uma velocidade x mais 0,000000001, né? Elas estão com estados aproximadamente parecidos. Porém, num sistema caótico é esperado que essa pequena diferenciação vai levar a trajetórias futuras completamente diferentes, né? Eles vão ter uma separação hiperbólica exponencial, porque os sistemas eles são muito sensíveis a alterações nas suas condições iniciais. Dessa forma também, a reversibilidade do sistema é um desafio, porque a gente não consegue fazer um estudo apropriado dizendo que se eu tenho essa partícula aqui, eu tenho essa partícula quase igual, elas têm estados parecidos? Não, porque na verdade uma partícula que está aqui e outra que está aqui, elas tiveram uma origem parecida, mas nós não conseguimos diferenciar isso. Nesse sistema aqui, eu vou precisar utilizar uma Hamiltoniana. Uma Hamiltoniana, só para vocês entenderem basicamente, é um sistema, é um objeto matemático, físico-matemático, que se diz basicamente como uma soma das energias do sistema. Esse objeto matemático é interessante porque ele permite que a gente consiga achar as equações de movimento do nosso sistema. V igual a V0 mais AT, S é igual a S0 mais AT ao quadrado sobre 2, esse tipo de coisa. As equações de movimento do sistema, né, lançamento, esse tipo de coisa, nós conseguimos retirar desse objeto matemático. Então esse objeto matemático ele é primeiro utilizado ali, e eu vou mostrar agora, só que a gente não vai precisar utilizar ele, porque vamos utilizar outra coisa no seu lugar para facilitar o entendimento. Ok? Então vamos para o código agora, tá bom? Bem, vamos aqui agora para o código do Kikid-Rotor. Eu estou no modo de slides do Jupyter Notebook, o mesmo que eu estava usando no último vídeo, só que nesse modo de slides aqui. Eu posso rodar o código, posso fazer tudo o que eu quiser aqui nesse modo de slides aqui, mas ele fica mais legal para fazer a apresentação para vocês, assim, né? Fica mais vistoso, né? Fica mais bonitinho. Kikid-Rotor, Rotator ou como você preferir. Ele é um rotor unidimensional, porque estamos fazendo da forma mais simples aqui, né? Tudo que a gente faz é sempre do modo mais simples para começar. Que ele recebe um kick periodicamente, né? O que define o funcionamento é essa Hamiltoniana, que é esse H aqui. Esse termo P ao quadrado sobre 2I é o termo que define a energia cinética de rotação dele. Esse P ao quadrado é o momento, né? Como eu estava falando, a quantidade de movimento. Nesse caso, momento angular, associado a uma rotação. E o 2I
como é uma rotação, ele tem esse momento de inércia aqui. Só que, na verdade, no caso linear, aqui embaixo, em vez do I, eu teria a massa do meu objeto. Seria P ao quadrado sobre 2m, que é igual à energia cinética do meu objeto. Se você ver dimensionalmente, isso aqui é igual a mv ao quadrado sobre 2. Tenho 2 aqui, tem uma massa ao quadrado aqui, só que aqui também tem uma massa, aí divide, v ao quadrado, sobrando. Só v. Isso aqui é um outro termo referente ao kick, né? Esse K é a magnitude do kick. Eu posso botar valores que eu quiser aqui. Este cosseno aqui, ele está modulando a região onde ele vai receber esse kick. E aqui eu tenho onde ele vai definir a temporalidade desse kick. É uma função de delta function aqui, um delta de Dirac aqui, somado de menos infinito a mais infinito, que vai definir os kicks entrando aqui nesses períodos definidos por esse tal aqui, de acordo com seu número de kick, n. Ok. Esse texto aqui embaixo a gente explica o que eu já expliquei, que é a partícula vai recebendo kicks eventualmente nessa direção, só que a gente não vai fazer realmente as equações que saem disso aqui como equações de movimento. Nós vamos usar esse tal de Poincaré Map, né? Um mapeamento de Poincaré, que nesse caso específico é conhecido como Chirikov Map, se eu não estou enganado. Chirikov, que é um dos precursores do estudo do caos em mecânica quântica. Eu até conheci um aluno dele que já tem uns 60 ou 70 anos, na verdade, que é o Zrailev. Eu vou deixar alguns links, inclusive, aqui, que vão falar desses caras, o Zrailev, Kazati, Fishman, inclusive faleceu ano passado, conheci eles num evento lá em Natal. Enfim, continuando aqui, esse mapa ele vai dizer como esse movimento definido por essa Hamiltoniana funciona, né? Aqui eu tenho o momento e eu tenho o ângulo. Eu tenho o n-1, o n mais 1 e o n mais 1, e aqui eu tenho o n. E eu posso fazer esse mapeamento aqui de acordo com a minha necessidade. Eu tenho que o momento posterior é igual ao momento anterior mais o kick vezes o seno do ângulo anterior. E o ângulo seguinte é o ângulo anterior mais t sobre i vezes o momento atual, que é o Pn mais 1. Tudo bem? Esse valor aqui ficou cortado, desculpe para vocês, mas vocês conseguiram ver ele bonitinho, é porque problemas de casamento aqui de resolução. Também pode ser feito de uma outra forma, que também está aqui, mas ele funciona basicamente assim. Eu tenho essas equações aqui que definem. E agora eu vou botar no código essas equações para rodarem e vou criar vetores com esses P, Pn, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, por aí vai. Eu vou definir o tamanho desse n que eu estou dizendo aqui, da mesma forma para os ângulos que eu vou estar dando aqui, ok? Eu vou deixar esses links aqui para vocês. Um é da Wikipedia, que é bem básico. O outro é da Scholarpedia, que é um artigo, acho que do próprio Chirikov. Eu não tenho certeza, mas o Scholarpedia é feito por especialistas. É a mesma ideia da Wikipedia, mas por especialistas. Futuramente eu ainda vou linkar outras coisas aqui quando eu falar da parte quântica desses códigos aqui que eu estou mostrando para você, desses sistemas. E esse aqui é bem interessante porque ele fala do que se pode tirar do kick rotor de física mais avançada, digamos assim, em matéria condensada principalmente. Aqui são as importações, eu estou usando o NumPy e o Matplotlib para fazer os meus gráficos. NumPy é o de numérico, né? Matemática, e o Matplotlib é o de fazer gráficos. Eu estou usando algumas extensões extras aqui, isso aqui é um parâmetro de tamanho de figura. Ok, vamos continuar. Dei o run aqui nele, run 101. Esse aqui é o meu código. Vamos dar uma explicada básica? Eu tenho os comentários explicando, mas não custa nada eu revisar ele aqui para você. K é o meu kick, que está dado aqui como valor de meio, 0.5. O T é um valor que ele está incluso aqui, que para outras utilidades ele é interessante,
mas a princípio ele está só aqui como 1, porque eu não quero alterar nada aqui. Points é o número de pontos do meu problema, que no caso são 1000, né? É aquele valor de n, certo? E trajetórias são 200, que eu botei aqui como um exemplo, que é, ou seja, aquela equação que eu tenho anteriormente, eu vou fazer ela para n igual a 1000. Só que eu vou fazer ela para n igual a 1000 200 vezes. Eu vou ter 200 trajetórias, onde o n varia de 0 até 1000, ou de 0 até 999, né, no caso. Então é muita coisa, mas são contas simples para um computador fazer. Eu preciso, no caso aqui, inicializar os meus vetores, minhas matrizes, na verdade, aqui, que de momento e posição. Botei x aqui, mas é o ângulo, que está relativo ao número de pontos e trajetórias, que é de uma forma para organizar isso aqui. Precisa ser organizado na matriz, porque você guarda em uma linha, uma coluna, os pontos, e cada uma delas você vai tratar como uma trajetória diferente. E aí eu faço uma inicialização nesses valores randômica. Por isso eu estou usando esse NumPy random, rands aqui, onde ele vai me dar um valor randômico diferente para cada trajetória, que é um valor inicial da trajetória, de cada uma das 200 trajetórias. Só que esse valor aqui, que ele vai de 0 a 1, eu vou botar ele angular, né? Então ele vai ser multiplicado por um 2π para dar um caráter angular a esse meu valor inicial. Isso aqui é só o valor inicial, tudo bem? Por isso até que aqui é o 0, que é o ponto 0, points, é o ponto 0 aqui, tudo bom? Aqui embaixo vem o código, que é bem simples, na verdade. É a função que eu defini do kicked, tem um T aqui, eu errei, na verdade seria um kicked rotor que eu colocaria. Vamos aqui, ó, corrigir. Não vou corrigir agora porque eu vou ter que alterar outras coisas depois que essa função foi mencionada. Mas é porque esse aqui é para o projeto futuro, que é o kicked top. Esse aqui é o kicked rotor. E aí, para o kicked rotor aqui, eu tenho esse loop que vai me levar para as trajetórias e esse loop que vai me levar para os números de pontos. Então, eu defino uma trajetória, corro os números de pontos aqui, de 0 até 999. E aí, para cá, eu vou para cada ponto desse, eu vou atualizar o meu valor de x e o meu valor de p, o momento e a posição angular. E essa função vai retornar um valor que, na verdade, ele vai ser modulado, vai ser dividido aqui, dividido e pegado o resto, né? Que é essa função que faz, por 2π, porque eu preciso que esse valor esteja dentro da minha periodicidade do meu circuito, porque senão esse valor vai ficar crescendo, mas eu preciso impor essa quantidade aqui de periodicidade no meu sistema. Vou dar o run aqui e vou para a próxima, que é ver a figura, que é a parte mais legal que eu quero mostrar para vocês. Aqui é um plot simples, eu vou igualar esse x e p aqui, que são as posições, de acordo com a função que dei anteriormente. E eu vou plotar o x e o p com um marcador pontual de 0,5 e vamos ver. Ok, essa aqui é a minha figura. Posso até aqui diminuir um pouquinho, para não coube aqui toda ela, eu poderia ter reduzido o tamanho. E estamos vendo uma figura... O que é isso? O que vocês estão vendo? Que parada louca que é essa aqui, né? Essa psicodelia toda que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui os valores iniciais de trajetórias de cada um. E cada linha dessa aqui seria referente a uma trajetória. Teoricamente, seriam 200 linhas aqui, já que são 200 trajetórias. E cada linha dessas contém em si 1000 pontos, que foi como eu setei, é um verbo inventado, lá no começo do meu problema. Mas o que é a física disso aqui? Eu estava falando de caos, e o que isso aqui tem a ver com caos? O que eu estou falando sobre isso aqui? Vamos lá. Para isso, eu vou fazer o mesmo programa, só que um pouquinho diferente só. Eu vou fazer aquele valor de k, que era fixo anteriormente, ele agora pertence à função. Ó. O valor de k está dentro da função, e ele vai ser dado aqui, ó, nesse array, nessa lista, nesse array aqui, que tem alguns valores. Eu botei o valor de 0, ou seja, sem o kick, sem essa interferência, o valor de meio, que vocês viram anteriormente, o valor de 0,97, que é um valor
dito na literatura, e o valor de 5, né? Foi um grande passo entre 0,97 e 5, mas é para extremizar as questões aqui. Então, o programa é basicamente o mesmo, a diferença é que eu tenho o k dentro da função, que ele vai ser dado aqui, quando eu pedir a função, e ele vai ser variado, e cada vez que ele for entrar aqui, vai dar o k diferente. Uma vez vai dar o k 0, outra vez vai dar o k 0,5, 0,97 e 5. Run. E aí, quando eu vier aqui para o meu plot, né? Vou usar o plot. Esse plot aqui, ele vai conter 4 plots numa figura, né? É uma figura que eu tenho, e essa figura vai ter 4 eixos, né? Definindo 4 figuras diferentes, 4 subplots. E aí eu fiz esses loops aqui para poder organizar bonitinho meus plots. Aqui eu estou chamando exatamente os meus plots para enfiar eles aqui e chamar a função. Vou dar o run, talvez esse aqui vá demorar um pouquinho mais. Mas a ideia, gente, é o seguinte. Quando vocês verem a figura de kick igual a 0, vocês vão entender mais ou menos bem o que eu estava querendo dizer com isso. Na verdade, era para aparecer as 4 figuras aqui. Eu vou sair desse modo, porque ele está me atrapalhando agora a mostrar o que eu quero. Eu tenho aqui a figura de número 0. Aqui eu tenho a figura de 0,5, como vocês viram anteriormente. Aqui eu tenho a figura de 0,97 e aqui eu tenho a figura de 5. Vamos ver o que é isso aqui. Aqui eu tenho 0, né? Eu tenho kick igual a 0, ou seja, não tenho kick, eu tenho, na verdade, um movimento circular normal. Esses plots aqui, ó, aqui eu tenho x e aqui eu tenho o momento. Isso aqui seria o meu espaço de fase. É um espaço definindo aqui as minhas configurações dinâmicas do meu sistema, ou seja, posições e velocidades. Massa também, mas a massa aqui está desconsiderada. Posições e velocidades. Esse sistema aqui, que não tem kick, dá uma linha reta. Ou seja, eu tenho variação aqui de 0 a 2π, 6,28. Π mais ou menos aqui, 3,14. Mesma coisa aqui, porque são valores angulares. E uma trajetória de círculo completo, ela tem 2π, ou seja, 6,14, que é o valor que está vindo aqui. E ele dá uma linha reta, sem interferência, para um movimento circular sem interferência, porque ele está fazendo a rotação de forma constante, né? Ele está fazendo uma rotação dentro desse círculo de forma constante, dado o valor inicial aleatório, randômico que eu estou dando. Vocês podem ver aqui, ó, que o espaçamento não é perfeito. Ó. Aqui tem os espaços em branco. Por quê? Porque os valores iniciais que eu dei de momento aqui, ó, eram randômicos, mas mesmo sendo randômicos, vocês conseguem perceber que ele preencheu relativamente bem o espaço, né? Isso tem um pouco a ver com aquilo que eu falei da ergodicidade, de que as minhas configurações de movimento, elas ocupam bem o meu espaço de fase por completo, que é uma das pressuposições feitas na teoria toda lá de Boltzmann que eu falei anteriormente. Quando a gente aumenta o kick, a gente começa a ver essas distorções aqui nas trajetórias que inicialmente surgem. Elas surgem aqui, mas você vê que o momento, a velocidade dela, ela tem um aumento e depois tem uma redução e volta aqui, mas você vê que começam a ter distorções nas trajetórias iniciais. Então eu começo aqui, eu já não tenho o meu movimento seguindo em linha reta com a velocidade constante, porque a cada ponto desse, o kick, ele vai ser aplicado no meu sistema. Para cada ponto desse aqui, eu tenho um kick sendo aplicado. E esse kick sendo aplicado aqui vai gerando essas distorções aqui nessas trajetórias. Vocês podem ver, ó, que essa trajetória aqui, ó, de marcação 5... porque eles não têm, acho que, os pontos iniciais iguais. Senão eu poderia fazer uma comparação aqui perfeita das distorções. Foi um pequeno vacilo meu de provavelmente não ter colocado os pontos iniciais fora do loop. Não, acho que até coloquei. Mas, enfim. Coloração, né?
E aí, quando eu aumento mais ainda o valor do kick, eu saio de 0,5 para 0,97, observem o que está surgindo aqui. Essas ilhas de ausência de movimento, elas começam a se mover mais para cá, e essas distorções começam a aumentar. Essas ilhas aqui ainda são momentos razoavelmente circulares, onde você consegue entender a circulação dos seus objetos. Aqui, ó, você consegue ver uma mais ou menos bem definida. Mas você percebe, olha só, onde esses pontos são. Aqui eu tenho 3,14 no zero. Aqui eu tenho 3,14 com 3,14. Aqui eu tenho 3,14 com 6,28. Então, são pontos múltiplos inteiros de π, onde você tem essas ilhas aqui se formando. Aqui eu tenho um semi-inteiro, seria 3π sobre 2, provavelmente. E aqui também, mais ou menos, uma ideia dessa, né? São pontos múltiplos inteiros e semi-inteiros de π que possuem essas linhas de regularidade. Agora, sabe o que são essas regiões pontiagudas, pontilhadas aqui? Meio que com spray? Essa é a região onde a gente já pode chamar de regiões de regime caótico, onde você inicia aqui e já não sabe para onde você está indo, porque você tem uma hiperbolicidade. Então, se você começa aqui, você não consegue dizer se a partícula que estava aqui, ela seguiu para cá, ou se ela seguiu para baixo, se ela seguiu para frente, ou se ela caiu nessa regularidade e entrou nessa linha de ação aqui. Você não consegue dizer, porque você está nessa região onde todos os pontos são iguais entre si em termos de probabilidade, em termos de trajetórias, né? E aí, quando você aumenta muito mais esse kick, você tem que quase todas as suas trajetórias, suas configurações, elas são caóticas. Porque se você iniciar em qualquer um desses pontos aqui, você pode seguir, visualmente analisando, qualquer uma dessas trajetórias que você está observando aqui. Tá ficando claro isso que eu estou querendo dizer para vocês? O que eu estou querendo dizer para vocês é que as trajetórias que aqui eram bem definidas, você começou nesse ponto e terminou nesse ponto, aqui elas não estão bem definidas. Você começou nesse ponto, você não tem uma linha para seguir, você pode seguir para qualquer lugar, exceto essas duas linhas de regularidade que são as mesmas aqui, ó. Você percebe que elas iniciam aqui, elas aumentam mais para cá, ó, e elas seguem meio que se deslocam para cá. No final do vídeo eu vou mostrar realmente uma animação com várias imagens dessas, fazendo uma evolução temporal dessa variação do 0 até o 5. E aí vocês vão ver exatamente a movimentação disso. Mas isso é uma movimentação variando o kick, não o tempo. O tempo varia aqui de acordo com cada ponto, né? Ou seja, cada ponto que eu faço, cada iteração que eu faço é uma variação temporal. O que eu vou mostrar nesse vídeo agora no final é a variação de acordo com a magnitude do kick. Quanto maior o kick, maior será a configuração caótica do meu sistema. E esses mapas aqui, eles são importantes e são estudados, né? Isso aqui é quase que uma parte da física por si só. As pessoas estudam esses mapas aqui por si só, para entender o que são essas ilhas de regularidade, essas ilhas brancas aqui, essas regiões brancas que são proibitivas de você ter movimentação. Essas apêndices aqui, ó, você consegue, se para dar zoom aqui, você veria que existem algumas regiões um pouquinho menores, uns loops um pouquinho menores dentro de loops, e você entenderia esses movimentos fractais, né? E você observa que aqueles outros do Cellular Automata do episódio passado também davam fractais. Mas você consegue entender que esses fractais eles surgem dessa iteração dinâmica, da mesma forma como existem fractais aqui. E por meio dos fractais você consegue entender certos padrões sendo mantidos e certos padrões sendo destruídos e virando um regime completamente caótico. Agora eu vou mostrar esse vídeo aí como vocês estavam esperando, eu imagino. E vocês podem observar, olha só, como eu inicio o meu movimento, eu tenho as minhas linhas retas e elas começam a sofrer essas distorções aqui. E elas começam a sofrer essas distorções nas extremidades, porque essas são as extremidades de condições de contorno, eu imagino, e por isso comecem a surgir dali, mas logo vocês começam a perceber também pelo meio surgindo, que é justamente as regiões de múltiplos de π, ou seja, metade da volta, onde você está considerando. Isso tem a ver com a periodicidade do meu sistema.
E aí eu começo a ter a evolução do sistema sendo seguida, né? E essa evolução do sistema sendo seguida aí vai iniciando esses regimes caóticos. Os regimes caóticos vão aumentando e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. E aí, como vocês podem observar, vai tudo sendo tomado pelo caos. E é por isso que você consegue entender por que o Boltzmann falou. Tudo bem, dá para retroceder, né? De certa forma é só você rodar o vídeo para trás, né? Rebobina o vídeo aí que você vai ver ele sendo retrocedido. Mas uma coisa é, claro, fazer isso no vídeo. A outra coisa, é claro, é um sistema físico ser possível a ser feito isso. Aí sim a gente está falando de uma impossibilidade técnica, prática, disso acontecer. Até porque qualquer outro valor inicial que eu der diferente, essas configurações aqui elas serão diferentes. Terão mais ou menos o mesmo padrão, mas será um padrão parecido, mas na verdade extremamente diferente. Vocês podem testar aí, porque eu vou deixar o código aqui embaixo para vocês entenderem melhor, fazendo por si mesmos essas brincadeiras aí, de mexer com kick, mexer com as variações, número de pontos, ver com menos pontos e por aí vai. Bom, conseguiram entender? Acharam as figuras legais, pelo menos, se vocês não conseguiram entender? O código está disponível para download, seja no GitHub, seja lá no meu site. Então vocês podem baixar, podem brincar com ele, fiquem à vontade para isso, beleza? Também já teve outro vídeo aqui onde eu falei um pouquinho sobre isso, de caos, sistemas, que foi o do Cellular Automata, e logo mais vai ter mais vídeo abordando sistemas parecidos com esse, só que em 3 dimensões, né? Vai ser até um pouquinho mais legal e depois eu vou abordar a parte quântica. E é isso aí também, acompanhe meu podcast lá com a Gabriela, o Panoramas, episódios saem todas não, mas 15 em 15 dias às sextas-feiras, fica aí para você ouvir, e é isso aí, me siga nas redes sociais e por hoje é só. Tchau, tchau.